Olá, boa noite. Então vamos começar a live de domingo à noite, momento de reflexão. Deixa eu só conectar aqui com o Face também para poder filmar. Agora sim. Instagram, Face, tudo funcionando. Então tá, boa noite. Oi, Sol, quanto tempo? Ó, o pessoal chegando, o Alex. Tudo bem, Alex? Oi, Josinha. Gente, tá dando pra me ouvir? Estou falando direto da pastelaria. Domingo à noite eu trabalho aqui na pastelaria só com entrega, a gente não abre. Aí tô improvisando aqui. Ó, aqui no Face, o pessoal me dando oi. A Kátia, a Fran, tudo bem, meninas? Então, quem ainda não sabe, todo domingo à noite eu tenho feito uma live mais rapidinha, tô tentando ser mais objetiva, para falar sobre alguma coisa que a gente passa ao longo da semana, fazer algumas reflexões pra gente começar a semana de uma forma mais consciente do que a gente tá vivenciando, né? O Alex tá falando que tá travando. Tá travando quanto? Deixa eu até medir a minha internet, porque ela estava boa. Se ficar muito ruim, me avisem, tá, gente? Vamos ver. Thalinha. Tudo bem, Thalinha? Daí, como é que tá a Baby Lara? Muito linda, só acompanhando as fotinhas. Tô devendo uma visita aí pra ti e pra Ju. Então, gente, eu queria conversar hoje sobre alcance das nossas metas, sonhos, objetivos, enfim. Estamos em abril. Sem que a gente percebesse, já foi 3 meses do ano, né? 1/4 do ano já foi. 25% do ano já foi. Então, pra mim é assustador. Eu costumo ter uma visão mais macro de tudo que eu tô buscando. Gente, eu tô olhando nas duas câmeras, tá? Agora que eu tô vendo, parece que eu tô meio zonza, é porque tem o Face atrás e eu tô pelo Instagram aqui embaixo no celular. Mas tá, eu vou ficar olhando para as duas ao mesmo tempo. Mas voltando. Eu costumo ter uma visão mais macro do que eu quero. Quando eu planejo algo, eu planejo pensando numa dimensão de um ano inteiro. E aí acontece que a gente começa na execução do dia a dia, né? E essa visão macro, ela começa a dar espaço para a visão micro. E aí a gente começa a trabalhar por semanas. Eu trabalho muito por semanas, né? Então, se a gente pensar, 3 meses do ano já foram. E 3 meses do ano são mais ou menos 9, 4, são 13 semanas que já passaram. Vai ter barulho aqui, tá, gente? Como eu falei, eu tô na pastelaria, então tem o boy, meu marido tá aqui. Mas se tiver meio ruim, vai me avisando. Então, 13 semanas do ano já passaram, 3 meses já se foram. E o saldo? Pensando nas nossas metas de longo prazo, naquilo que a gente planejou no fim do ano. Será que a gente está com saldo positivo ou saldo negativo? Vocês já pararam para pensar? Em 2011, eu fui para o Canadá, né? Eu fiquei lá morando um tempo, fiz intercâmbio. E eu lembro de uma cena específica. Eu estava sentada numa cafeteria em Montreal. E eu ficava muito sozinha, porque, só uma curiosidade à parte, eu sou muito boca aberta, né? Então eu fui estudar inglês no Canadá e resolvi me aventurar sozinha em Montreal para treinar meu inglês. E aí quando eu cheguei em Montreal, boca aberta, não tinha me dado conta disso, eles falam francês. Então literalmente eu fiquei sozinha, porque eu não falava nada de francês. E aí eu tava nesse café e eu tava lendo uma reportagem numa revista em inglês. E aí eu treinei bastante, né, porque inglês era minha língua nativa naquele momento, já que eu não falava francês. E eu tava vendo uma reportagem que as pessoas sentiam angústia sempre no fim do ano, angústia no fim da semana, tipo no domingo. Existe até a brincadeira, né, que todo mundo fala a síndrome do fantástico. A gente ouve a musiquinha e o coração já dispara, já dá uma coisa ruim, assim. Por que a gente tem essa ansiedade, né, de início da semana? Porque normalmente esses fins de um ciclo, por exemplo, fim de um ano, fim de uma semana, faz a gente refletir se a gente conseguiu dar conta do que a gente estava proposto a fazer no ciclo anterior. Então o ciclo está se encerrando. Será que eu dei conta?
E aí parece que vai se iniciar um novo ciclo. E aí normalmente a gente deixou coisas para trás e isso gera ansiedade. Eu, que sou uma pessoa quase nada ansiosa, né? Eu tava vindo aqui pra pastelaria mais cedo e aí eu pensei, nossa, eu tenho que fazer minha lista das atividades de amanhã. Preciso fazer minha lista. E aí fazer um convite pra vocês, né? Tem alguém aí que também faz lista? Tipo eu, super ansiosa, domingo à noite já tem que fazer a listinha do que vai fazer na semana. Tem 1000 coisas pra fazer, 1000 coisas na cabeça que aí no decorrer do dia a dia vai esquecendo. Alguém aí também faz lista de coisas pra fazer? Qual é o meu convite? Faça a sua lista de atividades e leia a lista de atividades. E aí, primeiro tapa na cara de hoje à noite. O quanto aquelas atividades que estão ali, elas de fato servem para fazer a gente chegar no objetivo que a gente traçou, ou elas são atividades corriqueiras de uma semana normal de trabalho. Não sei se deu para entender o que eu falei, tá? Vão me dando aí feedback. Mas o que normalmente acontece, tá? Não tô falando que todo mundo faz isso, tem muita gente que nem faz lista, né? Mas o que normalmente acontece? Tô olhando aqui a minha colinha, né? Normalmente a gente traça metas de longo prazo, fim de ano, início de ano, a gente coloca algumas metas. Eu, por exemplo, eu tenho algumas metas minhas, que é fazer a franquia aqui da pastelaria, né? E também eu tenho a minha meta pessoal de, esse ano eu vou entrar no mestrado, né? Então, tô vendo programas de mestrado, tenho algumas coisas para fazer, fora o meu trabalho normal, que aí eu trabalho aqui na pastelaria, eu trabalho com consultoria, eu trabalho com coach e tem mais o consultório. Fora esse trabalho normal, que não são metas de longo prazo, são metas que já estão ocorrendo. Sempre que eu faço a minha lista de atividades, elas estão contemplando a minha correria do dia a dia. Mas dificilmente na minha lista tem tarefas que sejam para fazer a franquia da pastelaria ou para eu passar no programa de mestrado. E aí, quando chega perto desses momentos que eu preciso, por exemplo, chegou a inscrição do mestrado, eu quase não tenho nada pronto. Eu tenho que sair que nem uma louca, correndo, para dar conta daquilo que eu já perdi tempo antes. Então, se pensar, né, 13 semanas do ano já foram. Será que eu usei essas 13 semanas a meu favor para eu atingir o que eu quero? Então vamos lá, né? Pensando assim, normalmente as pessoas me procuram muito porque elas estão muito na correria, elas estão muito ansiosas, muita gente assim, a queixa hoje, né, ansiedade, muita gente chega com crises de ansiedade, pânico. E se a gente for ver, a gente está sempre correndo, sempre correndo. A gente passa a semana correndo, a gente acorda atrasado, a gente corre, a gente está sempre correndo. Para onde? Para onde a gente está correndo, gente? Para que tanta pressa para chegar? Chegar onde? Porque se a gente for ver, nem é para chegar nos nossos sonhos. Nem é para chegar no nosso objetivo de longo prazo. Então a gente está correndo que nem uns condenados para chegar onde? E aí essa correria, além dela desgastar, tomar um tempo, ela ainda faz a gente se sentir mal, porque gera ansiedade, a gente começa a produzir hormônios que não são bons, né? A gente começa a entrar num esgotamento, num estresse, e que no fim a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente não está correndo para chegar em algum lugar, a gente está correndo porque virou um hábito, uma rotina, fazer tudo sempre correndo, como se a gente não pudesse deixar nada para amanhã, porque a gente tem que dar conta de tudo. Quando o que a gente de fato tem que dar conta, que é de correr atrás do que a gente quer, do que a gente deseja, a gente não está correndo. Mas aí tudo bem, né? Ansiedade para isso, eu não vejo ninguém reclamar. Ah, Ju, eu não faço nada para ir atrás dos meus sonhos. Tô sofrendo por isso. Não, a gente não sofre. Mas a gente sofre se eu não der conta de, sabe, ir até tal lugar para fazer tal coisa. E aí isso é muito triste se a gente pensar, porque daqui a pouco, 3 meses do ano já foi, 1 ano daqui a pouco vai passar voando, 10 anos passa voando, daqui a pouco a gente perdeu uma série de coisas que a gente podia aproveitar no caminho, porque a gente tem no automático, correndo. Então tá, né? O que eu queria falar? Deixa eu só seguir aqui a minha colinha, porque eu vou me empolgando e vou falando, né? Mas, pessoal, tá todo mundo mais quietinho aí, mas... Estão me ouvindo? A internet tá boa? Ah, uma coisa importante que eu vi aqui que eu pulei, uma coisa que eu queria falar. Eu, Juliana, falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre correndo.
Eu sempre acho que eu faço pouco, que eu trabalho pouco e isso me incentiva a querer fazer mais. Então eu tô sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa e me cobrando que ainda não tô fazendo o suficiente. E aí eu canso, obviamente, né? Porque eu me desgasto. E quando eu canso, eu fico muito chata. Eu fico tipo, ninguém me ajuda, ninguém tá fazendo isso. E aí o que eu queria trazer a reflexão hoje, né, que até essa semana eu tive alguns problemas na empresa, eu acabei brigando, eu tô brigando já faz um tempo, né, todo domingo eu falo que eu tô brigando, sim, não estou no meu melhor momento. Mas essa semana eu tive também um problema quanto a isso, porque eu tô me sentindo sobrecarregada. E eu fiquei pensando sobre essa sobrecarga e essa correria e tudo isso. Será que de fato essa correria, ela faz parte da minha vida? É uma correria que vai me levar onde eu quero? Ou na verdade ela é justamente um boicote a algo que eu escolhi fazer para que me impedisse de chegar onde eu quero? Eu, Juliana, é boicote, tá? Nitidamente. Quanto mais eu corro, mais eu canso. Quanto mais eu canso, menos eu me dedico para aquilo que é importante para mim. Normalmente eu corro, tenho energia, me dedico para fazer aquilo que não é tão importante, que é rotina. Porque o que importa, eu não estou correndo atrás, eu estou deixando passar. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês, assim, né? Quanto mais vocês correm, será que de fato é para ir atrás do que vocês querem ou é justamente para fugir daquilo que vocês querem? Será que a gente corre para cansar ou corre para escapar, corre para usar de argumento que não tem tempo para fazer o que de fato a gente quer? Muitos clientes meus e alguns pacientes chegaram e me disseram assim, eu não tenho tempo de correr atrás dos meus sonhos, porque a minha vida é uma correria. Na verdade, a vida, ela é o que a gente quer que ela seja, né? Claro, a gente não tem controle sobre tudo na vida, mas as escolhas que a gente toma, normalmente ela vai nos dar algumas consequências. Então, se hoje a vida é muito corrida, provavelmente é consequência de algumas escolhas que a gente fez. Então, a gente tem que pensar, porque pode ser que a gente esteja usando a correria contra a gente. Eu gosto muito de uma frase do Paulo de Tarso, da Bíblia, né? Que eu descobri que ele era um apóstolo Paulo, bem boca aberta. Mas assim, o Paulo de Tarso, ele tem uma fala dele que é orai e vigiai. E eu adoro essa fala, né? Então muitas vezes a gente ora, a gente pede, e eu não digo nem orar de religião, mas a gente pede, a gente verbaliza, a gente escreve, eu quero isso, eu quero conquistar aquilo, mas a gente não vigia. A gente passa ao longo dos nossos dias e semanas e meses do ano, a gente não vigia as nossas tomadas de decisão. A gente não vigia o nosso comportamento para ver se ele está condizente com aquilo que a gente orou, com aquilo que a gente escreveu, com aquilo que a gente pediu. Então, fica essa frase do Paulo de Tarso sempre para a gente perceber, será que a gente está vigiando para a gente se manter firme naquilo que a gente está pedindo? Ou será que a gente pede e entrega na mão dos outros e a vida que se encarregue disso, né? E aí entra a resistência, que é um assunto bem interessante que eu queria falar. Ontem eu até estava num curso, né, de psicanálise, estou fazendo curso agora alguns sábados, e a gente falou algumas coisas sobre resistência, sobre resistir. E, assim, o que eu aprendi, né? Venho aprendendo na prática, inclusive. Normalmente, quando a gente se depara com algo que é muito difícil pra gente, a gente resiste. E normalmente a gente recua. E muitas vezes ali onde a gente resiste, onde a gente não deve recuar, é onde a gente tem que ousar para ir. Porque onde a gente resiste é porque tem um desejo nosso escondido, que a gente acaba escondendo de nós mesmos, fica lá quietinho no inconsciente, a gente, nem sabia que eu queria, mas aonde a gente resiste pode ser um ponto importante para que a gente perceba que, peraí, o que tem ali que eu não quero olhar? Pode ser que justamente ali tem algo importante que eu preciso encarar. E aí, lembra que eu falei do orar e vigiar, né? Se eu tô me vigiando e eu percebi que ali tem um ponto que me incomoda, tentem ousar e caminhar em direção a esse ponto. Pode ser que vocês descubram coisas que sejam bem importantes para atingir os objetivos. Mas aí, voltando, né? Eu queria já, pra gente começar a encerrar, eu queria deixar uma dica.
quem adora, né, fazer listas, tipo eu, que tenho a síndrome do fantástico, que começa a chegar domingo à noite, a hora de dormir eu preciso deixar tudo organizado pro dia seguinte. Vou pedir que vocês façam uma lista. Mas diferente da lista de atividades, eu quero que vocês façam a lista dos desejos. Pense em tudo aquilo que gera um estranhamento, que a gente evita olhar, mas que de alguma forma desperta, de alguma forma gera uma motivação. Anotem isso. Anotem essa lista dessas coisas que vocês gostariam de fazer. Pode ser sonho, pode ser uma meta mais de médio e longo prazo, pode ser um desejo, às vezes pode ser uma coisa pequena, mas que a gente não anda. Então, anotem isso. Depois que fizerem essa lista, gente, peraí, deixa eu só ver aqui uma coisinha que eu acho que caiu o meu... Aconteceu alguma coisa no meu Facebook. Mas deixa eu só mandar um recadinho aqui pro pessoal. Eu vou entrar de novo e depois eu subo esse videozinho aqui, eu subo lá pro Face pra ficar gravado quem não tenha conseguido assistir tudo. Eu só vou ter que abrir aqui de novo. Aqui no Instagram tá tudo de boa. Alguém pode me ajudar aí? Olá, pessoal do Face, voltando. Depois, qualquer coisa, eu subo o vídeo pro Face, aí ele fica inteirinho para não ficar partido, tá? Mas então, continuando no meu raciocínio. Então, assim, quem gosta de lista, quem curte, domingo à noite, vamos fazer a lista. Só que eu quero lista de sonhos, de desejos, de metas de médio a longo prazo. E depois, quando essa lista estiver pronta, aí sim, aí a gente vai pegar essa lista e vai priorizar. Porque, claro, né, a gente não vai atingir tudo ao mesmo tempo. Então, vamos pensar. Eu vou pensar num desejo meu, assim, deixa eu ver o que eu tenho de médio e longo prazo. Vou falar do mestrado, tá? Mestrado. Então, eu tenho lá meu objetivo é o mestrado. Para entrar no mestrado, eu preciso melhorar o meu currículo Lattes, que ele não tá bom, que foi onde eu reprovei ano passado. Então, para melhorar o meu currículo Lattes, eu tenho algumas ações, por exemplo, falar com o professor da pós, porque eu preciso publicar meu artigo. Então, isso é uma ação. Aí eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu listei as minhas metas de longo prazo, meus objetivos. E aí, então, eu vou escolher pelo menos um. Vamos começar pequeno, né? Escolhe um daqueles sonhos ali, objetivo. E daquele ali desmembra em ações. E aí, dentro da nossa lista do dia a dia, dentro da nossa correria da semana, dentro daquele turbilhão de coisas, tente incluir uma ação que leve para o objetivo. Tá, mas aí vocês vão dizer, mas é bem pouco, né, Jô? Só uma ação por semana é bem pouco. Para quem não inclui nada, já é um começo, né? Então eu acho assim, vamos começar sempre por algum lugar, não tentem botar mais, porque talvez a gente recue e não dê conta. Então bota faço isso, lista de sonhos, escolhe uma prioridade, desmembre em ações executáveis, né? E coloca uma ação nesta semana, no meio de todas as coisas que tem para fazer no dia a dia. Se colocar uma ação e fizer a ação, conseguir executar, vai lá e coloca outra ação. Porque aí, sem que a gente perceba, a gente começa a caminhar em direção ao objetivo. E aí, sabe o que vai acontecer? Já vou adiantar, mas vocês vão fazer isso na prática, vocês podem até me avisar depois, porque isso aconteceu já com vários coaches meus. Quando a gente começa a trabalhar para correr atrás dos sonhos, as outras coisas a gente começa a delegar ou elas acabam nem sendo mais tão importantes, as coisas vão ficando resolvidas sozinha. Aquilo já não vai mais angustiando tanto. Então, experimente fazer isso. Essa era a dica de hoje. E aí, o que eu queria deixar para vocês, assim, né? Estamos em abril. Daqui a pouco já é metade do ano, daqui a pouco já tá terminando o inverno, já vai ser primavera. E o que é a vida, né? Eu acho que a vida ela é maior do que simplesmente a gente dormir, domingo à noite ansioso, acordar, correr a semana inteira, não ver a semana passar, esperar o fim de semana para conseguir ficar tranquilo e botar as coisas em ordem e quando vê, num piscar de olhos, já é segunda de novo.
E aí a gente pega o dinheiro, a gente paga as contas, a gente faz mais contas, e aí a gente fica correndo para dar conta daquelas contas. Mas e a vida? O que é a vida? O que de fato a gente está aprendendo, o que de fato a gente está fazendo de diferente para gerar novos repertórios de comportamento, o que a gente está experimentando da vida, que lições a gente está tirando ou está ensinando, cadê a vida nesse espaço de tempo que a gente passa correndo? Então, gente, a vida é maior do que só correr atrás das coisas, e das coisas que nem existem, porque a gente só corre, né? Nem é atrás de nada, eu acho. Então, assim, esse é o meu trabalho, né? Como psicóloga, como coach, dar passo na cara mesmo, a gente tem que parar para refletir, às vezes a gente está incomodado, está insatisfeito, tu vê, tá ruim, ou não era assim que eu queria. Mas aí o que a gente está tomando de decisão para ser como a gente quer, né? Porque é fácil reclamar, ok, né? Olha lá, de novo, orar e vigiar. Ok, estou orando para ser melhor. Mas de fato eu estou vigiando o meu comportamento para conseguir dar conta daquilo que eu quero? Porque a responsabilidade ela é minha sobre a minha vida, né? Não é de mais ninguém. Então, assim, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. O meu trabalho como psicólogo e como coach é justamente despertar as pessoas para entender que elas são responsáveis pela vida delas e aprimorar, trazer o que cada um tem de melhor dentro de si, porque a gente é muito bom em muitas coisas. Às vezes a gente está correndo atrás daquilo que de repente a gente não gosta ou nem é tão bom, a gente pode usar o que a gente tem a nosso favor, aquilo que a gente já é bom. Então, assim, é despertar mesmo, é aprimorar pra gente ir atrás do que a gente quer, pra gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer, né? E ajudar, né? O que eu faço é ajudar também as pessoas a passarem por cima dessa resistência, passarem por cima dessa procrastinação, porque a procrastinação, ela tá ali pra falar alguma coisa. Eu estou paralisada, por quê? Porque tem algo ali, provavelmente, que eu quero muito. E aí eu tenho medo de chegar perto, ou é difícil chegar perto, ou minhas perdas podem ser maiores. Então, às vezes é importante também a gente ter um acompanhamento nesse processo de mudança, ter uma ajuda, porque às vezes é bem difícil mesmo. Eu já tive em vários momentos para conseguir dar conta de algumas coisas. Isso não é nenhum motivo de vergonha, muito pelo contrário. Então, assim, não se paralisem, não se permitam ficar parados. Se tem um monte de coisa que a gente pode recorrer para conseguir avançar. E isso, acho que é isso, né, gente? Se alguém quiser entender um pouco mais como que funciona, o que dá para fazer, eu tenho algumas ferramentas que podem ajudar. Então, é importante a gente correr atrás do que a gente gosta, fazer a nossa vida valer a pena, para que a gente depois não fique mais velho, cheio de dor e reclamando que a vida não foi como a gente gostaria. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso fechar por aqui. Deixa eu só dar uns beijinhos. Teve um pessoal aqui que entrou que eu não conheço ainda. Matheus. O pessoal da Estilo, não sei se é a Romeli. Tudo bem, Romeli? A Ana. Oi, Ana, era tu que tava de aniversário, né? Um beijão pra ti. Muriel. Eu também não sei quem é. Acho que é o Muriel lá da Ney. Então tá, gente, vou me despedindo aqui. Chegou mais pedidos, vou lá ajudar meu marido. Um bom domingo a todos, um beijão, qualquer coisa me procurem, tá? Beijinhos.